Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? Amém. Toma seu assento, por gentileza. Bom dia, linda, preciosa, amada, cheirosa igreja do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Calma, quantos estão felizes com Jesus nessa manhã? Se você não está feliz, então vai ficar. Tá? Ele é seu tudo. Ele é o nosso início, é o nosso fim. Glória a Deus, porque temos Ele. Você não concorda comigo? Dá uma mexida com alguém do teu lado e diz assim, ainda bem que a gente tem Jesus. Você consegue imaginar o que seria da nossa vida se não fosse o Senhor? Meu Deus do céu, glória a Deus. Queridos, vamos dar mais uma pernada, mais uma jornada na nossa caminhada a respeito daquilo que temos conversado esse ano sobre alegria. E eu vou ler um texto de Eclesiastes, capítulo 7, Eclesiastes, capítulo de número 7, verso 8 a 10 da NVT, da Nova Versão Transformadora. Eclesiastes, capítulo 7, verso de 8 a 10 na versão da NVT. Diz assim a palavra do Senhor, tá? Conseguimos projetar? Eclesiastes, capítulo 7, verso de número 8 ao verso de número 10. Enquanto estamos ali na projeção, você pode acompanhar pelo seu celular ou pela Bíblia, tá? Diz assim a palavra, na versão NVT. Terminar algo é melhor que começar. Uau! Repita comigo. Terminar algo, NVT, a versão NVT, não NVI, por gentileza. NVT. Aí, está escrito lá. Vamos lá, ó. Terminar algo é melhor que começar. Repete comigo, vai lá. 1, 2, 3. Terminar algo é melhor que começar. Diga aleluia. Hoje Deus vai falar com você. Tá? Estava conversando com a pastora hoje de manhã, e nós estávamos dizendo assim, pensa numa mensagem desafiadora para todo mundo. Ok? E diz assim ainda, a paciência é melhor do que o orgulho. Versículo seguinte, não se ire facilmente, pois da raiva é a marca de quem? Não, eu vou ter que voltar tudo de novo lá. Vai lá. Não se ire facilmente. Ninguém passa por isso, né? Não tem nenhum tolo aqui não, tem? Dentro dessa realidade. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio. Diga assim, uau. Tá, levanta a mão e diga assim, Senhor, eu abro meu coração para ouvir o Senhor falar. Eu me comprometo a dar atenção à tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Querido, possivelmente, aqui está um dos grandes desafios da vida. Terminar bem. Um dos grandes desafios da vida, importante, o próprio texto vai dizer, é que o começo é muito bom, mas terminar bem é melhor. É melhor o fim das coisas do que o começo delas. E muitas vezes nós nos atentamos a respeito disso. O tema da minha mensagem hoje pela manhã é a alegria de começar e a tristeza de terminar bem. A alegria de começar bem e a tristeza de terminar mal. Vou repetir, a alegria de começar bem e a tristeza de terminar mal. Talvez uma pergunta que cabe aqui, pastor, o que isso pode ser aplicado na minha vida? Eu digo, em tudo. Por exemplo, quem aqui já começou um curso de inglês? Não, levanta a mão.
Eu comecei 5 vezes. Depois de 5 vezes, eu desisti e minha esposa me convenceu a estudar de novo. Eu fui para uma escola especializada em analfabeto de inglês. Aquele que tem dificuldade de linguística, limitado. Eu sou bom de matemática. Número comigo, eu tenho número de telefone gravado. Eu sei o que você pode imaginar. Mas impressionante o trem. E eu fui. Oswaldo, eu fui para uma escola especializada em pessoas com dificuldade de aprender inglês. E eu voltei no verbo to be. Pela 5ª vez. Agora na 6ª vez. E chegou no final do semestre, eu reprovei. E com dó, o curso decidiu, no mês de julho, fazer um intensivo de férias para eu acompanhar a turma. E junto comigo foi uma menina de 14 anos. Você está rindo porque fui eu, não foi você. E aí, quando foi 10 dias do curso de recuperação, eu cheguei em casa chorando, falando sério, chorando com lágrimas. Falei, amor, eu desisto. Eu estou atrapalhando a menina. Eu não estou deixando a menina se recuperar. Até hoje eu nunca consegui terminar um curso de inglês. Depois disso, eu tentei mais algumas vezes. E ainda não passei do verbo to be. Sabe? Então, assim, não é só como começar. Estou pegando o exemplo da minha vida, porque eu sou muito vulnerável. Quem sabe o que eu estou falando aqui, eu não escondo as minhas limitações e os meus defeitos. Não tenho nenhuma dificuldade com isso. Mas se o teu problema não é um curso de inglês, quiçá você começou um negócio animado e não terminou aquilo que você começou. Por favor. Eu sei que a sua cabeça, como qualquer um, está dando um monte de desculpa por quê. Eu não estou perguntando por quê. Tá ok? Não estou perguntando por quê. Quantos começaram um relacionamento maravilhoso, estrondoso, empolgante e não terminou bem? Quantos fizeram isso? Estava olhando aqui, eu bati o olho aqui, ó. 30 anos que eu estou andando com Marca Marcela. E nós já tivemos motivo suficiente para ficar bravo um com o outro, de vontade de matar. Mas nós nunca terminamos. Vamos continuar até morrer. Estou vendo o Rogério aqui, quantos? 30 também? 30 anos, sabe? Rogério tinha vontade de matar menos. Né? Ele teve vontade de me matar mais. Sabe? Eu não estou colocando motivo pelo qual relacionamentos... Aí, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda, tá? Senão você vai ficar arrumando um monte de bengala para justificar porque você terminou mal. Não é esse o meu objetivo. Eu não estou procurando a razão. Nós vamos trabalhar um pouco algumas questões. Eu estou falando que, às vezes, é muito difícil terminar bem. Tá? Não estou tentando achar o culpado, só estou pegando um fato. Casamento. Alguns que estão aqui começaram bem. Por favor, mais uma vez, não estou julgando, ok? Está comigo. Diga, por favor, está comigo? Levanta a mão e diga assim, eu estou entendendo. Tá? Eu não estou aqui tapando só com a peneira, não estou aqui tentando achar culpado, estou tentando pegar um fato. Um fato. Começar e terminar. Então, você pode aplicar isso a negócio, você pode aplicar isso a relacionamento, você pode aplicar isso a tudo. Vamos aplicar para... Quantos aqui, mais uma vez, não estou julgando, começaram animado no ministério, numa igreja, deram a sua vida, e ali no final não terminou bem aquele relacionamento. Não estou julgando, nem estou achando culpado. Aleluia! Vou falar 50 vezes, senão vocês vão achar que eu estou jogando pedra em vocês. Não, estou pegando um fato. Vamos separar, sabe, os agentes do fato. Quantas vezes nós animamos e começamos algo, e ao longo da nossa jornada, nós não conseguimos concluir aquilo, ou concluirmos mal, ou interrompemos aquilo que nós concluímos. Sabe, isso talvez seja um pouco da essência do ser humano. Nós lutamos muito para conseguir, e tem gente que desiste mais rápido, tem gente que é mais persistente, tem gente que é mais longânimo, tem gente que é mais vara curta, tem gente que é pavio curto, encerra tudo muito rápido, muda muito rápido, tem humor muito rápido, tem gente que consegue, sabe, ser mais perseverante
e tenta levar, mas todos nós, de alguma forma, em alguma área da vida, já começamos algo. E começamos bem, começamos com alegria. Porque ninguém começa nada sabendo que vai dar errado. Ninguém começa nada sabendo que vai dar errado. Você não entra num casamento dizendo assim, eu vou casar, mas eu tenho certeza que eu vou separar. Você não casa. Eu vou começar esse negócio, mas eu estou triste porque eu vou começar, porque eu sei que eu vou quebrar. Você não vai começar. Pelo menos não é são, não é sadio. Então, o começar produz uma alegria. Um entusiasmo. Preguei uma série, há 3, 4 anos atrás, sobre começar é para empolgados, terminar é para heróis, recomeçar é para heróis. Então, em qualquer área, muitas vezes da nossa vida, nós fazemos isso. E é claro que se nós formos agora avaliar as razões pelas quais nós não terminamos, aí você, ok, você vai pegar de maneira interior, sincera, porque tem 2 pessoas que você não engana. A Deus e a você mesmo. Deus você não engana porque Ele sabe tudo. E você até tenta se enganar, mas lá no fundo, quando você bota a cabeça no travesseiro, você sabe a razão pela qual as coisas aconteceram. Agora, analisando por quê, quando a gente olha por quê, aí ok. Aí você vai dizer assim, não, porque fizeram isso comigo. Não, porque foram injustos. Não, porque a situação da empresa aconteceu aquilo. Não, porque me passaram a perna. E ok, tudo isso é lícito, é verdade. Tudo isso explica. Mas muitas vezes, Marcelo, a razão pela qual nós não concluímos tem a ver com as minhas atitudes, tem a ver com as minhas decisões, e não tanto com as decisões do outro. Porque quando eu tomo uma decisão por causa do outro, foi o outro que tomou por mim. Ah, eu vou repetir, não, vou. Pode botar, quem gosta de postar aí. Quando eu tomo uma decisão por causa do outro, foi o outro que tomou a decisão por mim. Pode escrever e postar. Quando eu tomo a decisão por causa do outro, foi o outro que tomou a decisão, não fui eu. Essa foi fresquinha. Então, você pode atribuir a alguém, mas lá no final a decisão é sua. Lá no final a decisão foi você que tomou, na maioria das vezes. Existem situações, não, que os outros tomaram decisão. Vou dar um exemplo, você está trabalhando, a empresa quebra ou manda você embora, sabe? Porque contingência não é culpa sua, ok? Mas, independente se foi alguém, se foi uma decisão minha, se foi uma decisão dos outros, sempre é difícil interromper aquilo que começamos com alegria. Sempre é difícil conviver com um sentimento, não vou chamar de fracasso, mas de decepção, por ter perdido a alegria ao longo da jornada e não conseguir terminar aquilo que nós começamos. E hoje eu quero usar um personagem que ele, para mim, ele é talvez um estereotipo característico de alguém que se perdeu ao longo da jornada por causa das suas decisões, não por causa das decisões dos outros. Então hoje eu quero falar comigo e com você, ok? Hoje eu não quero olhar o culpado, não quero olhar o diabo, não quero olhar a empresa, não quero olhar, sabe, o dólar, não quero olhar, não, hoje eu quero olhar para dentro de mim. Posso contar com você? Tá? Porque Saul para mim é o tipo da pessoa que ele foi se perdendo. E hoje vamos falar sobre Saul. Ao longo da Bíblia Sagrada, você vai estar cheio de experiências de pessoas que começaram bem e terminaram mal, cheias. Mas você também tem experiências de pessoas que começaram mal e terminaram bem. Não são muitas, mas você tem pessoas que começaram mal. Você pega Saulo de Tarso. Você pega Jacó.
Começaram mal, mas ao longo da jornada eles terminaram bem. Entretanto, o que esse texto vai dizer, e é onde eu quero colocar, alegria de começar bem e a tristeza de terminar mal. E o texto vai dizer, nós começamos o texto de Eclesiastes, terminar algo é melhor do que começar, e a paciência é melhor do que o orgulho. Só aqui, nós não podíamos ficar pregando só em cima desse texto. Ele vai falar, e ele atribui, associa, sabe, esse terminar algo mal por falta de paciência. É isso que o texto vai lá. Tá? Terminar algo é melhor do que começar. A paciência é melhor do que o orgulho. Se você associar os dois textos, estão no mesmo contexto, ele está dizendo assim, o que acontece é que muitas vezes, a falta de paciência leva você a não dar continuidade àquilo que você começou. E aqui ele coloca como atributo positivo que a ausência, quando você tem paciência, é que você é desprovido de orgulho. Mas quando você é orgulhoso, você é impaciente. É isso que ele está tentando dizer, que o orgulhoso é impaciente. Fala comigo, o orgulhoso é impaciente. Diga assim, toda pessoa impaciente tem um tanto de orgulho elevado. É o que está no texto. Entretanto, eu quero dar sequência ao nosso personagem, né? Semana passada, nós falamos um pouco a respeito de Samuel e Eli, né? E aí, estamos aí em 1 Samuel, vamos falar hoje sobre Saul, no domingo que vem vamos falar sobre Davi, ok? Nós estamos dando a sequência na ordem cronológica da Bíblia. E eu quero falar lições sobre a vida de Saul. Alegria do começo. Primeira verdade que eu queria que você entender é que Deus não erra nas suas escolhas. Fala comigo, Deus não erra nas suas escolhas. Deus escolhe pessoas ainda que pareçam improváveis. Eu vou repetir. Deus não erra nas suas escolhas. Deus escolhe pessoas e às vezes aos nossos olhos aquelas pessoas são improváveis. Nós não escolheríamos. Eu não sei quanto a você. Eu já perguntei algumas vezes para Deus por que que Ele escolheu algumas pessoas, quando não perguntei porque Ele me escolheu também. Quando eu olhava a minha vida, a minha história de vida, os traumas da minha vida, o trabalho que eu dei e o trabalho que eu continuo dando, eu não deixo de fazer uma pergunta. Sabe? Eu falei, ainda bem que o Senhor é onipotente para mudar, onisciente para saber quem eu era e quem eu vou ser. E essa é a razão pela qual eu sirvo ao Senhor, porque o Senhor é poderoso para mudar até os improváveis. 1 Samuel, capítulo de número 19, a respeito da alegria do começo, quando Deus escolhe os improváveis. 1 Samuel 19, a partir do verso 19, diz assim, eu sou vidente, respondeu Samuel, suba diante de mim até o lugar de adoração, ali comeremos juntos pela manhã, e eu lhe direi o que você quer saber. Depois, poderá seguir a sua viagem. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois foram encontradas. E lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e na sua família. Saul respondeu, mas sou apenas da tribo de Benjamim. Fala comigo. A menor das tribos. A menor das tribos, eu digo assim, a minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Deu para entender? Samuel falou assim, você é a solução para esse problema. Você é a solução para essa igreja. Você é a solução para essa nação. Você é a solução para essa situação. Aí você olha para você e diz assim, Jô? Aí você vai olhar, eu sou de uma família pobre, dentro da minha família eu sou o mais pobre da família,
E se olhando esse contexto, eu me faço uma pergunta: por que o Senhor, por quê? Fala comigo, por quê? Por que o Senhor fala isso? Por que o Senhor me escolheria? Aqui eu quero dizer para você, Ele não escolheu você pelo que você vê, Ele escolheu por aquilo que Ele vê. Ele não escolheu pela tua circunstância de vida, Ele não escolheu pela tua história, Ele não escolheu pelo teu pedigree, Ele te escolheu porque Ele sabe que você pode ser um potencial na vida dEle, um potencial na mão dEle. Então, a sua escolha não tem a ver com você. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias desse mundo. Isso é problema de Deus. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. Os caminhos do Senhor não são os nossos. Querido, não é fácil. E Deus gosta de B.O. Meu Deus do céu. Deus escolhe um casal que tinha dificuldade no casamento para resolver o casamento hoje. Está aqui, ó. E sabe a trabalheira que deu. Mas hoje está ajudando Deus a resolver outros trabalhos. Sabe, queridos, esse nosso Deus, Ele vê em você aquilo que você não vê. Essa é a razão pela qual Deus confia algumas coisas a nós. Diga bem. Diga glória a Deus. Diga obrigado. Diga obrigado. Agora, se você se acha o rei da cocada preta, se você acha que você é o cara, Deus é especialista em abater os soberbos. Deus é especialista em abater quem acha que é. Primeira verdade é que, olhando para si, ele não tinha uma expectativa, mas Deus deu a ele a alegria de improvável se tornar a solução da nação. É claro o texto. A solução da nação. Segunda alegria, que o texto nos diz, alegria do empoderamento no Espírito Santo. E aí você vai entender o que Deus faz para pegar um improvável e torná-lo provável. Porque aqui está a solução. A solução é o que Deus vai fazer a partir do quê? Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Samuel pegou a vasilha de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Agora versículo 6 e versículo 7. Neste momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você. Diga amém. Neste momento, o Espírito do Senhor virá. Mas ele tinha a alegria das realizações. Agora, empoderado, ele começa a ter alegria do resultado do poder de Deus na vida dele. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 11, versículo 8. Quando Saul se reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Querido, depois que o Espírito Santo veio, ele se tornou um grande líder, mobilizador e respeitado. Quando você é empoderado pelo Espírito, o Espírito Santo te ajuda a liderar a sua casa, o seu negócio, te ajuda a liderar o seu trabalho, o seu ministério. Agora, Saul, que era o menor, que tinha um servo, agora tem 300.000. Mas o que é isso? Força dele? Não, o Espírito Santo nele. É Deus ajudando ele. Quer dizer para você que o êxito da sua vida tem a ver com o Espírito Santo. Ele vai te dar e vai te ajudar a fazer realizações. Quem precisa ter realizações positivas aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Então, eu digo para você, se prepara porque o Espírito Santo,
ele tem condições de ajudar em tudo. Tudo. É só perguntar e pedir a ele. Mas ele tinha alegria porque ele se tornou um líder grande, um líder mobilizador. Mas também, ele teve resultados, ele venceu batalhas. 1 Samuel 11:11 diz assim: no dia seguinte, porém, antes de amanhecer, Saul chegou o seu exército, dividido em 3 destacamentos, atacou os amonitas de surpresa, e na hora mais quente do dia, e já tinha derrotado completamente. Ou seja, ele não só se tornou um líder mobilizador, mas ele começou a ter vitória. Diga assim, aleluia. Vitórias em cima de vitórias. Vitória. 1 Samuel 13:4 diz assim: todo Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus. Primeiro os amonitas, depois os filisteus. E agora eles odiavam Israel mais do que nunca. Então os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Vitórias! Ele vence os amonitas, agora vence os filisteus. Olha depois, 14, versículo 47 e 48. Depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon e Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E para qualquer lado que se voltava, era vitorioso. Realizou grandes feitos, derrotou os amalequitas, livrando Israel de tudo que havia sido saqueado. Aleluia! Sabe, Deus agora empodera ele, esse poder leva ele à conquista, leva ele a realizações, ele se torna um mobilizador. Diga assim, isso é alegria. Alegria da escolha, alegria do empoderamento, alegria das realizações. A quarta alegria é a alegria da experiência. Gente, vou falar uma coisa para você. Coisa boa é quando você não é neófito. E você que é jovem não sabe o que é isso. Mas a idade ajuda pra caramba. Tem coisas que só por ter passado você não faz. A alegria de ter tido a experiência de permanecer. 1 Samuel 13:1 diz assim: Saul tinha 30 anos quando se tornou rei. E reinou por 42 anos. Sabe, uma vida, sabe, de experiências com Deus. Diga assim, Saul começou muito bem. Só mais uma vez, diga assim, alegria de começar bem. Mas infelizmente, a maior parte da vida de Saul, e parte do seu tempo, foi viver experiências que o tornaram triste e que comprometeram tudo aquilo que lhe produziu alegria. E no caso de Saul, a maioria das coisas que levou ele a terminar mal tinha a ver com ele e não a ver com os outros. Tinha a ver com ele, a maioria das coisas, e não com o ambiente, não com o externo. Onde você quer chegar antes de começar a falar sobre esses aspectos que comprometem a nossa alegria e levam-nos a terminar mal? Sabe, queridos, falar uma coisa para você. Você pode culpar todo mundo, mas se você não parar para pensar em você mesmo, na sua vida e no porquê das suas decisões, você nunca vai poder resolver, ainda que alguém seja culpado. Essa é a razão pela qual a Bíblia diz assim: examine-se, pois o homem a si mesmo. A Bíblia não te autoriza a ficar examinando os outros. Quem tem muita opinião sobre os outros é porque tem pouca opinião sobre si. Ah, pode escrever isso aí também. É fresco. Quem tem muita opinião sobre os outros é porque tem pouca opinião sobre si mesmo. É mais fácil olhar para o outro do que olhar para si. Por isso que a Bíblia diz: antes de você olhar o cisco no olho do teu irmão, e você, olha o cisco, olha a trave que está no teu olho. Tem gente que não consegue enxergar a trave que está no olho dele. Aí fica olhando o cisco no olho do outro. Sabe por quê? Porque é gente que olha demais para fora e olha de menos para dentro. Você quer sentar com uma pessoa, se ela começar a falar mal de alguém, dos outros, sabe? Mas essa igreja, querido, desculpa, você está numa igreja imperfeita, com um pastor imperfeito, e
Que pena que eu queria ser melhor. E tento. Agora, olha para a tua vida, não olha para mim nem para a igreja. O mais triste é que tem pontos cegos na vida de algumas pessoas, que elas acham que aquilo que elas fizeram lá atrás é tão glorioso, que dá a ela o direito de criticar aquilo que está sendo feito. Mas quando você compara uma coisa com a outra, você vai olhar que aquilo que aquela pessoa fez é insignificante perto daquilo que está sendo feito. Mas ela tem que ter um senso crítico. Não, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo. Não, porque isso aqui está errado, porque aquilo está... Claro que vai estar errado. Muita coisa está errada. Mas olha para dentro de si. E um dos grandes problemas de Saul, sabe, é que ele não olhava para dentro dele. Ele não examinava dentro dele. E vamos ver aqui algumas decisões que levaram ele a terminar mal. Decisão número 1, atitudes precipitadas. Aqui eu queria que me desse atenção. Diga assim, cuidado com a precipitação. Pelo amor de Deus, de novo, cuidado, porque o homem precipitado peca. Está escrito na Bíblia. O homem precipitado peca. Cuidado com a tal da precipitação. Gente afobado. Afobado, já dizia minha avó, come cru e passa mal. Cuidado que gente muito ligeira também é ligeiro em sofrer o dano. O nível da tua rapidez em julgar, em tomar decisões, é o nível da sua frustração. Gente precipitada peca. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 13. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel havia instruído. Mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandaram rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. Agora diga comigo, olha comigo, diga assim, no exato instante, meu Deus, em que Saul terminara de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao encontro para cumprimentá-lo. Queria falar para você, tem uma versão que diz assim, e mal tinha acabado de ofertar. Sabe o que acontece? Samuel disse assim, ó, espera 7 dias, porque a minha função é prestar esse sacrifício. É minha função, não é sua. Diante da lei, é minha função prestar isso aqui, não é sua. Aí 7 dias, Samuel não chega. Aí o afobado, precipitado, Saul, me dá que eu faço, me dá que eu faço. Quer fazer aquilo que não compete a ele fazer, precipitado. Aí, ele vai e faz aquilo que Deus não mandou ele fazer. Eu vou repetir. Faz aquilo que Deus não mandou ele fazer, precipitado. A Bíblia diz que Samuel estava na esquina, assim, ó. Estava virando a esquina. Estava dando a última pernada para chegar. Estava no prazo ainda. Quando mal terminou, Samuel falou, o que você fez, rapaz? Você ficou maluco? Isso é sua função. Cuidado com esse espírito de precipitação. Gente que fala demais. Precipitado, tem julgamento para tudo. É impaciente e ainda joga na conta do temperamento. O temperamento prejudica, sim. Mas como dizia Tim LaHaye, temperamento controlado pelo Espírito Santo. Não tem temperamento ruim que o Espírito Santo não controla. Eu sou sanguíneo. E o Kiko? Eu sou melancólico. E o Kiko? Eu sou colérico. Ah, gente, você faz ideia que me dá vontade de torcer o pescoço. Tenta justificar suas precipitações com o seu temperamento. Tem gente que gosta do temperamento que tem, não quer que Deus mude, entendeu? E continua errando. E quer jogar na conta do temperamento. Agora a psicologia é culpada, porque, sabe, Deus é culpado porque Deus tem temperamento. Não, a responsabilidade é minha. Um dos erros que levou Saul a terminar mal é que ele era precipitado. E o precipitado peca. A palavra pecar significa errar. Não soube esperar. Não soube aguardar a vez.
Talvez uma das questões difíceis de lidar com a verdade de vida é que nós procuramos, com muito zelo, não ser precipitado com pessoas, não ser precipitado nem empolgado demais. Sabe? A gente procura ter processos. Sabe para quê? Para não errar. A Bíblia diz que você tem que tomar cuidado quando você vai ungir uma pessoa, tomar cuidado quando você vai colocar uma pessoa no cargo. Então, cuidado com essa necessidade de definir. Você quer ver uma coisa? Faz uma sondagem com você mesmo. Se para tudo tem que ter uma resposta agora, já, tem uma grande chance de você errar. Não, já tem que ser. Eu decido da hora. Comigo assim. Eu não gosto de gente lenta. E é verdade, gente lenta é terrível. Não estou discordando disso, não. Mas gente ligeira demais também é ruim. Eu tenho uma máxima, né? Vamos ver se vocês já aprenderam. Se a resposta é hoje, a resposta é não. Fala comigo. Eu vou perguntar, se a resposta é hoje, a resposta é não. Luiz, não adianta me pressionar. Se não comprar esse carro hoje, é o último dia. Então, não. Você sabe quem é especialista em levar você a precipitar? Shopping center. Quando você vê aquela placa vermelha escrito promoção, bate o negócio dentro de você e diz assim, se eu não comprar hoje, amanhã não tem mais. Né, mãe? Aí já era, meu filho, já dançou. Já dançou. Primeiro erro de Saul, o erro que eu tenho, que você tem, e que interrompe a nossa alegria, é quando nós somos precipitados. A precipitação vai te levar a tomar decisões equivocadas, decisão equivocada vai levar você a sofrer, e quando você sofre, a tendência de você terminar mal é muito grande. Segunda verdade, que nos leva à tristeza de interromper o que começou bem e terminar mal. As pressões começam a nos guiar. É quando somos guiados pelas pressões e não pelo propósito. Fala assim, pressões. 1 Samuel 13, 11 diz assim, mas Samuel disse, o que você fez? Saul respondeu, olha, presta atenção, pressão, ó. Samuel perguntou, o que você fez? Quando ele ofereceu o sacrifício. Vi que os meus homens estavam me abandonando. Ó, fala assim com o dedo. 1, os homens estavam me abandonando. Que o Senhor não chegou no prazo. 2, que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Miquimás. 3, pronto para a batalha. Ele tinha motivos na cabeça dele? Aí diz assim, pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal. Eu não pedi ajuda ao Senhor, por isso me senti na obrigação de fazer o holocausto. Sabe por que ele fez o holocausto? 3 razões. Ele falou assim, ó, os inimigos se aproximaram, as pessoas me abandonaram, e quem ia me ajudar não chegou. Ei! Está aqui comigo ainda? Pressionado, 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 pressionado. Saul parou e falou assim, os inimigos estão se aproximando. A guerra está ficando mais forte. Os meus soldados, hashtag partiu. E o sacerdote não apareceu. Logo, eu estou pressionado, então eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou ser guiado pela pressão. Cuidado, porque a pressão te leva a tomar decisões precipitadas e errar. Não se mova por pressão. Você não faz ideia que raio de tentação é essa quando você está pressionado para tomar uma decisão. Noemi agora, eu passei 5 anos esperando a agenda de um preletor. 5 anos. Ele ia pregar na sexta de manhã. Quando foi quinta-feira, 9 horas da noite, eu sentado aqui,
pastor Hernani pregando, entra, ele ia pregar na sexta às 10 da manhã. Na quinta, às 9 horas da noite, entra no meu telefone, por favor, me ligue urgente agora. Era o preletor. Gravou um áudio. Eu saí aqui, me levantei durante a mensagem, entrei na salinha. Em outras palavras, ele teve um problema de coluna, o médico proibiu ele de viajar, não tinha como subir no avião. Ele falou assim, ó, as duas pessoas me proibiram, meu médico e minha mulher. Eu falei, então fica. Ele não tinha como viajar. Só que se você lembrar, sexta-feira era o Jogo do Brasil. E eu estava numa noia, falei, para que eu fui marcar reunião sexta-feira, na hora do Jogo do Brasil, sabe? E quando ele falou, eu não venho mais, eu lembrei que o pastor que ia pregar na sexta-feira à noite, pastor Cote, ele estava com passagem comprada para chegar aqui meio-dia. Eu entrei e falei, pronto, se ele chega aqui às 9, prega, porque ele vem de Curitiba, resolvido. O cara da noite, ele prega de manhã, pressão, tinha que decidir, pressão. Ele prega de manhã, eu cancelo o culto da noite, todo mundo vai para o abraço, ninguém fica aqui no culto, ninguém, sabe? E está resolvido. Falei, tá bom, que pena que aconteceu isso, mas que solução. Aí na hora eu falei assim, eu vou orar. Sabe, querido, quando você está para tomar uma decisão, não tome sem orar. A pressão leva você a querer decidir. Sabe aquela história? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se orar, o bicho vai embora. Fala comigo, Lobo. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se orar, o bicho vai. Na hora que está pressionado, ora. Não decida, ora. Eu fui orar. Na hora que eu orei, veio uma palavra no meu coração, um preletor. Mas sabe, falei, Val Vassoura, um pastor de Campinas, que tem uma igreja de 18 mil pessoas. Eu falei, cara, o Flávio nunca vai estar 9 horas da noite, ele não vai atender meu telefone, não atende nem durante o dia. Mas após veio, eu orei. Pastor, aqui, ó, que eu peguei o telefone, sem zero expectativa. Peguei o telefone, liguei, ele atendeu do outro lado e falou assim, que é isso? Revelação? Saudades? Eu falei, não, desespero. Sabe, era para ele pregar, foi uma das melhores mensagens que nós ouvimos. Mas se eu fosse precipitado, somando 1 mais 1, 2, dava certinho, Oswaldo, dava certinho. Sabe, está tudo no esquema. Mas você não pode se mover por pressão. Cíntia, não se mova por pressão. Querido, não se movam por pressão. A pressão te leva a decidir. Terceira razão pela qual Saul foi terminar mal. Tomar decisões erradas. Não só decisões pressionadas, mas decisões erradas. Olha 1 Samuel 14, 27, vai dizer assim, Jonatas, porém, não sabendo do juramento que seu pai enviou uma ponta de vara no favo de mel e comeu. Depois de comer, recuperou as forças. Vendo isso, um dos soldados lhe disse, seu pai obrigou o exército a fazer um juramento. Seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo, pelo qual quem comer alguma coisa hoje será maldito. Decisão dele, de Saul. Por isso, todos estão exaustos. Meu pai trouxe o quê? Desgraça sobre o povo. A decisão dele trouxe desgraça sobre o povo. Exclamou Jonatas, vejam, como recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer, a vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imaginem quantos filisteus teríamos matado. Querido, deixa eu falar para você. O contexto aqui estava numa guerra, Saul estava apertado, os filisteus, e Saul então baixa um jejum. Ninguém come. Ninguém come, ninguém come. Jonatas não ouviu. Ele estava na guerra, foi lá, pegou um pouquinho de mel. A Bíblia diz que os olhos dele se abriram. O texto é esse, os olhos dele se abriram. E ele, com uma pessoa, fez um estrago
estrago, matou um monte de filisteu. Quando ele volta, alguém falou assim, rapaz, teu pai tomou uma decisão e disse que não podia, que não tinha como comer, que não podia comer, porque não tinha comer, porque não era comer, porque não podia comer. As duas falaram assim, essa decisão errada levou o povo a sofrer. Presta atenção, quando um pai toma uma decisão errada, quem sofre são os filhos. Quando o patrão toma uma decisão errada, quem sofre são os empregados. Cuidado com as decisões que você toma. Porque as decisões que você toma traz desgraça para você e para os outros. Muitos dos nossos equívocos refletem na nossa família. Como eu sempre conto as minhas histórias, porque eu já errei foi muito, e continuo errando ainda, mas já errei muito mais. Me lembro um dia eu tive uma boa ideia. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, era meu colega de seminário, e ele era muito produtivo, e eu tive uma ideia, e eu dei para ele 50% da sociedade da empresa, que era da Mirna. Ela continuou sendo dona comigo, mas eu botei ele. Gente, deu tão ruim, mas tão ruim, porque eu não orei, não consultei ela, não consultei ninguém. As decisões que você toma vão afetar as pessoas à sua volta. Então, cuidado, porque as decisões que nós tomamos, elas podem comprometer a nossa alegria. Quarto lugar, o que levou ele a terminar mal? Ter necessidade de ficar em evidência. Ai, meu Deus do céu, isso aqui é terrível. Gente que quer ficar em evidência, tem que aparecer, tem que falar, tem que pregar, tem que ter coisa. Olha o que acontece em 1 Samuel 15, 12. Você sabe que eu nunca tinha visto aqui, Rogério? Estudando, isso aqui, nunca tinha olhado esse texto desse jeito. Olha aqui, pastora Marcela, diz assim, na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. E alguém lhe disse, Saul foi para a região do Carmelo, aonde levantou um monumento, para quê? De novo, para quê? Para si próprio. Gente que tem que estar em evidência. Gente que tem que, sabe, a atenção está em mim. Isso é característica de pessoa dominadora. Dominadora. Você já estava conversando com uma pessoa, falava, que tal fazer isso? Falou, rapaz, se eu fizer isso, fulano, então vai ficar muito irado comigo. Porque eu não posso tomar, pelo amor de Deus, quer controlar a vida de quem? Por que você tem que ser evidência? Por que você tem que ser obedecido? Por que você tem que aparecer? Por que a sociedade está desgraçadamente desgraçada por causa da rede social? Pessoas necessitam ficar em evidência. Criando monumentos para si mesmo. Criando monumento para si mesmo. Criando monumento para si mesmo. Essa necessidade de saúde está em evidência. Terrível. Quinto lugar, o que leva à tristeza é gente que só obedece parcialmente. Vou repetir. Que outra coisa? Obedece pela metade. Meia obediência é desobediência. Você não entendeu? Repete comigo. Meia obediência é desobediência. Primeiro Samuel 15, 18 diz assim: então o Senhor enviou numa missão e disse, vai e destrua o quê? De novo, o quê? Completamente aqueles pecadores, os amalequitas, lute contra eles, até, essa é a ordem, exterminá-los. Para que você, por que você não obedeceu ao Senhor? Porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor.
Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Amaleque, Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Diga assim, cumpriu? Em parte. Deus falou assim, destrua totalmente. Se você ler o texto, você vai dizer assim, ó, não deixa nada, não deixa boi, não deixa nada, não faça nada, destrua eles plenamente, porque são pecadores. Aí Saul vai lá, mata, ele olha para Agag e fala assim, não, eu vou poupar Agag, porque eu quero ficar em evidência, eu vou levar Agag comigo. Olhou uns boizinhos e falou assim, vou pegar uns boizinhos aqui, porque em vez de sacrificar com o meu boi, eu sacrifico com o boi de Agag. Uma das desgraças de Saul é que na história de Saul nunca ofereceu nada dele para Deus. Eu vou repetir. Quando ele entra no chamado dele, ele entra com a oferta do amigo. Quando ele vai ofertar, ele oferta com um boi de Agag. Ele não oferta nada dele. Nada dele. Gente que só obedece o que quer. Sabe, Saul para mim é o tipo do líder que ele obedece o que lhe é conveniente. Quando o preço é muito alto, ele diz assim, isso aqui eu não quero obedecer não. E ainda arruma um jeito de pegar um texto bíblico para justificar a desobediência. Posso ouvir misericórdia? Nem é glória a Deus, é misericórdia, né? Posso ouvir misericórdia? Cuidado com essa obediência parcial. A palavra íntegro significa inteiro, completo. Quando você só obedece pela metade, você não foi íntegro. Sabe quando você dá uma ordem para o filho, ele faz uma parte e não faz o resto? Sabe quando você está num relacionamento, você diz assim, não, isso aqui sim, mas isso aqui não. Você quer ver onde te pega? É só você olhar e analisar a sua vida pelo Sermão do Monte. Eu sou crente, eu amo o Senhor, obedeço ao Senhor. Quem ama o Senhor obedece os seus mandamentos. E Jesus ama os seus inimigos. Isso não, Senhor, isso não. Isso não. Caminhar segundo a mim, isso não. Isso eu não vou fazer não. Eu não vou fazer não. Tenha misericórdia. Não, isso não. Não merece? Não, eu sou besta. Minha avó dizia assim, cuidado, minha avó falava isso. Quanto mais se abaixa, mais aparece o cofrinho. Alguém já ouviu essa expressão? Quanto mais se abaixa, mais aparece o cofrinho. Sabe o que eu descobri, querido? Que é melhor ficar com o cofrinho exposto do que a vida exposta no céu. Eu prefiro ser aprovado lá e mesmo que aprovado por pessoas aqui. Se eu tiver que me expor aqui, mas ser aprovado lá, eu vou ser assim. Cuidado com a obediência parcial. Isso vai levar você a interromper a alegria do começo. Sexto lugar. O que muitas vezes nessa jornada acaba nos comprometendo a nossa alegria? Não dá lugar a um verdadeiro arrependimento, só viver de remorso. Eu vou repetir. Não encontra lugar de arrependimento. Até conscientiza do erro. Mas nunca se arrepende, só remorso. 1 Samuel 15, 24 e 25 diz assim. Então Saul confessou, sim, pequei. Ó. Finalmente o orgulhoso se pecou, né? Agora, peraí. Depois que Samuel confronta ele, fala, não fui eu, que isso? Eu fiz tudo. Aí quando Samuel mostra, fala assim, que bandido é esse? Que coisa de vaca é essa que eu estou vendo aqui? Quando ele poupou o rei Agag. Aí, é verdade, não tinha mais como esconder. Sabe, é terrível quando a pessoa só confessa quando ela não tem saída. O pastor Rogério e a pastora Márcia são pastores de casais, sabe o que eu estou dizendo? O casamento tem muito para funcionar e restaurar quando a pessoa pede perdão sem ser descoberto. Quando a pessoa só pede perdão porque foi descoberto, vamos começar a questionar esse perdão, esse arrependimento. Tá?
A pergunta central, se não tivesse sido descoberto, ia pedir perdão? Né? Deus está falando com você? Espero que não. Espero que você não tenha necessidade de ter passado por isso. Conheço muitos casos de restauração genuína, que a pessoa errou no casamento, mas chegou quebrantado pedindo perdão, sem que fosse descoberto. Me lembro um caso, sabe, de um obreiro. Ele chegou, acordou na madrugada e tinha cometido um erro. Começou a orar de joelho. Só que ele achou que estava orando da noite, sozinho, em voz baixa, estava falando alto, pedindo perdão a Deus pela besteira que ele tinha feito. Quando ele abre o olho, quem está do lado dele é a mulher dele. Aí ele olhou para ela e falou assim: eu estou aqui pedindo perdão a Deus e vim pedir perdão a você. Fiz isso. Querido, o casamento foi restaurado. Porque não foi o deslize. Ok, às vezes não devia ter feito. Mas se percebe que houve um vacilo. Meu filho, não pequei. Se você acha ter um advogado, Cristo Jesus, Ele é fiel e justo para te perdoar e te largar. Mas vai, não peques mais. Arrependimento é isso. Então Saul confessou: sim, pequei. Desobedeci as instruções e a ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles me exigiram. Agora imploro que perdoe meus pecados, mas volta comigo para que eu possa adorar o Senhor. Resumo da história: me perdoe, mas aparece comigo em público para todo mundo ver que está bem. Arrependimento zero. Conversa dele foi: agora que não tem mais como negar, tá bom, errei. Entendeu, Vitão? Errei. Agora faz o seguinte: aparece comigo aqui, né? Se você aparecer comigo, vai todo mundo achar que eu estou bem na fita. Hipócrita. Não teve arrependimento nenhum. Foi um lapso de denúncia, de remorso. Arrependimento é quando você é consciente do seu erro e muda. Agora, quando você é consciente do erro e continua errando, isso é remorso. E se quer ver pessoas que dão errado e acabam terminando mal, trazendo tristeza naquilo que foi bom, naquilo que começou bem, é só você não encontrar lugar de arrependimento para os seus erros. Porque errar você vai. Você vai errar. Agora, o que você faz com o erro vai determinar a tristeza ou a alegria no final. 7º lugar. São 8. Você está gostando da mensagem? Diga assim: ai, Jesus. O que leva a pessoa a terminar mal? Negligenciar suas funções. Não fazer o que precisa ser feito. Isso leva a sobrecarregar outros. Fala comigo. Quando eu não faço o que eu tenho que fazer, alguém vai ter que fazer o que eu tinha que fazer. Olha o que diz aqui. 1 Samuel 15:33. Disse Samuel, assim como a sua espada matou os filisteus de muitas mães, agora a sua mãe ficará sem filho. Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Diga assim: quem tinha que matar Agag era Saul. Diga assim: Saul obedeceu parcialmente. Não matou Agag. Não fez o que tinha que fazer. Mas sobrecarregou o outro para fazer o que ele tinha que fazer. Nossa, eu queria pregar só sobre isso aqui. Toda vez que você não faz o que você tem que fazer, o outro vai fazer. E você sobrecarrega o outro. Deixa eu ficar bem com as esposas aqui. Querido, se você é homem, tenha a iniciativa de lavar a louça na sua casa. Porque você comeu também. Você comeu também. Você não tem uma empregada em casa. Você tem uma parceira em casa. Pelo amor de Deus.
Arruma a cama que você dorme. Porque se você não fizer, alguém vai ter que fazer. Pelo amor de Deus, não larga a roupa no chão. Eu não entendo. Eu preciso, Mário, me chama para falar para os homens. Eu preciso falar para os homens. Eu não entendo. Querido, leva segundos para você fazer algo. Se você arranca a roupa, eu não vou fazer isso aqui, ok? Se você tira a roupa, como muita gente faz, e faz assim, larga no chão, e senta, alguém vai pegar essa roupa. Adivinha quem? A empregada que você casou. Agora, se você pegar, me diga quantos segundos você leva para fazer isso aqui e botar aqui. Não leva um minuto para você fazer. Você está olhando para mim perguntando se eu faço isso? Faço. Estou casado há 42 anos. Minha esposa nunca pegou uma roupa minha no chão. Eu não levanto da mesa sem tirar o prato. Nem na minha casa, nem na casa dos outros. Sabe por quê? Porque você não pode sobrecarregar as pessoas com coisas que você pode fazer. Meu pai me criou, e se você olhar direitinho, você ainda vai perceber. Se eu passo em qualquer lugar, não é na igreja não, na rua, e tem um papel no chão, eu não joguei fora, mas eu pego o papel e boto no lixo. Mas foi uma cultura, meu pai me criou assim. Porque aquilo que você não faz, o outro vai ter que fazer. E ainda se for função sua, pior. Isso vai levar você a ser infeliz. 1 Samuel 15, 17 e 25. Estou terminando já. Vocês viram aquele homem? 1 Samuel 15, 25. Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma das suas filhas como esposa, isentará toda a família dele para pagar imposto. Resumo da história, aqui é a história de Saul com Golias. Quem tinha que matar Golias era Saul. A Bíblia diz que ele era o maior entre todos os homens, ele era o mais alto. O homem mais alto de Israel batia no ombro dele. Ele era um gigante, e quem luta com gigante é gigante. Era a função dele como rei, era a função dele pelo tamanho, como guerreiro, de vencer Golias. Mas sem vergonha, ele não só não foi fazer o que ele ia, ainda pagou com a filha para alguém fazer o que ele precisava fazer. Jesus amado. Gente que negligencia aquilo, último lugar. O que leva você a assim, não conseguir conviver com o sucesso do outro. Primeiro Samuel 18, diz assim, Davi cumpria com eles todas as missões que Saul encarregava. Então Saul lhe deu uma posição no comando do exército, o que agradou tanto ao povo como os oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois Davi matou o gigante filisteu, mulheres de toda a cidade saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria, com tamborins e símbolos. Esta era a canção. Saul matou milhares. E Davi, dezenas de milhares. O que acontece? Saul ficou indignado com essas palavras. Que é isso? Disse ele. Atribuir a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta declarar em rei. Daquele momento em diante, começou a olhar para Davi com suspeita. Meu Deus do céu.
Dá vontade de pregar também só sobre isso. Gente insegura que não sabe lidar com o sucesso do outro. Isso é muito comum dentro da igreja, tá? Extremamente dentro da igreja. Ele também chegou ontem, né? Você que está aqui há tanto tempo e não faz nada. Então para de reclamar com quem está chegando e fala que estava a fim de fazer. Bocudo. Pastor, não tem oportunidade, você não tem a disposição. Se alegre. Aprenda a se alegrar com o êxito dos outros. Sabe, aprenda a celebrar quando Deus manda alguém que está disposto a fazer. Sabe, e você percebe e tem disposição. Uma das coisas que deu errado na vida de... o louvor pode subir. Uma das coisas que deu errado, por favor. Uma das coisas que deu errado na vida de Saul, sabe o que era? Ele não sabia lidar com o sucesso dos outros. Lembra que ele precisava se estar em evidência? Só ele construía a torre para ele. Então, quando alguém faz alguma coisa, ele começa a ficar sob suspeita. A história é grande. Ele tenta matar Davi por 13 anos. 12 a 13 anos, ele tenta matar Davi. Semana que vem nós vamos falar sobre Davi. Normalmente esse tipo de gente é falsa e maldosa. Esse tipo de gente é